de aproveitamento. E com a molecada, hein? Os meninos do Flamengo que ontem tiveram os reforços, né? Do Rodinei, do René, o Vinícius Júnior, que também é menino, mas já tem mais rodagem. Aliás, foi ele quem garantiu a vitória sobre a Cabo Friense. Vitória magrinha, lá na Ilha do Urubu. Pouca gente, né? Na Ilha do Urubu. E a gente acompanha agora aqui como foi no Bom Dia Fox essa vitória rubro-negra. Time principal tem o seu valor. E enquanto os jogadores do Flamengo não estreiam na temporada 2018, a torcida... eu tô com saudade, sabe? Saudade do Diego, saudade do Hever. Mas ver Vinícius Júnior, ver Lincoln, essa garotada toda é muito bom. A garotada segue defendendo o Flamengo neste início de campeonato carioca. O restante do elenco, que se reapresentou mais tarde, recupera a forma física. Mas diante da Cabo Friense, 5 jogadores do time principal retornaram. Entre eles, Vinícius Júnior, que amenizou a saudade da torcida. Ele joga muito bem, dá aqueles dribles legais, eu adoro. E marca gol, né? Aqueles gols também são bem legais. Reparem no gol da joia rubro-negra. Ele constrói a jogada com Rodinei e não desperdiça o cruzamento. Mais uma bola na rede no time profissional, mais uma vez na Ilha do Urubu. Tá ficando marcado aqui na minha carreira, né? Fiz todos os 5 gols que eu fiz, foi todos aqui. E fico muito, muito feliz que sempre ao lado da torcida do Flamengo. Muita saudade, ainda mais dessa torcida maravilhosa. A torcida neste domingo não foi das maiores, pouco mais de 4.000 pessoas. E a atuação do time, apesar da vitória por 1-0, também não atendeu às expectativas. Sou obrigado a frisar isso, o mais importante foi vencer. Nós tivemos uma atuação normal, ganhamos, mas não convencemos. E disse exatamente para eles o que eu estou dizendo a vocês. Nós ganhamos, mas não convencemos. E a nível de exigência do nosso torcedor, ele tem essa resposta, é fundamental. A gente tem que tentar ganhar e também convencer. Chances de convencer não faltaram e dos dois lados. No primeiro tempo, Lincoln arriscou de longe. Enquanto a melhor chance da Cabo Friense foi essa bomba de Bruno Tubarão. Parecido fez Jonas já na etapa complementar, mas George defendeu bonito. Jean Lucas também teve a chance de ampliar o placar. E o goleiro Gabriel, no final do jogo, impediu o empate dos visitantes. O Flamengo segue invicto no Campeonato Carioca, líder do Grupo B. E quem segue convencendo e ganhando elogios é Vinícius Júnior. Usando a camisa 10, ele não só fez o gol da vitória, como deu dribles bonitos e mostrou categoria na hora de dominar a bola. E é bom mesmo Vinícius Júnior e a torcida aproveitarem bem esse tempo juntos. Porque se uma intertemporada já deixa saudade, imagina só quando o jogador deixar o Flamengo para defender o Real Madrid. Vai deixar saudade, mas ele não vai deixar o time no meio do ano. Bandeira não vai dar esse mole. Não tem como Bandeira deixar acontecer isso. Tem sim. Pode ser em 2019, como pode ser já no meio de 2018. Vai depender do desejo do clube espanhol, das oportunidades e do desempenho do jogador, que já começou 2018 mostrando seu valor. Só pelo valor da transação, tudo aquilo que ele representa, um menino, uma transação milionária, significa que aí está o seu grande valor. O Real não ia fazer esse tipo de investimento no menino que não tivesse as qualidades que ele tem. Com relação a deixar saudade ou não, ele vai ter um tempo aí para disputar essa posição, jogar e deixar saudades, no caso. O que é legal no Carpegiani tem esse perfil, Eugênio. Ele sempre dá muito espaço para a garotada, para a molecada, mas ele não é aquele técnico bajulador que fica passando mão na cabeça, não. Ele cobra. E ontem foi assim. Apesar da vitória, a gente viu um Carpegiani mais crítico, com um tom bem diferente da estreia. Que ele elogiou a atitude, elogiou a postura da molecada. Ontem não. Sim. Ontem ele cobrou desempenho. Perfeito. E ele está falando na verdade. O Flamengo contra o Volta Redonda, no meio da semana, jogou mais do que ontem contra o time da Cabo Friense. Isso significa o quê? Pouca coisa, porque segue jogando com um time quase que juvenil e modificou muitas peças. Ele mudou meio time, né? Trouxe jogadores mais rodados, né? De um lado
o Rodinei, do outro o René, para dar um pouco mais de consistência defensiva à equipe. Botou lá o Vinícius Júnior, o Lincoln, tirou o PP, que tinha sido um dos destaques, né, no primeiro jogo. Entrou depois no segundo tempo. Mas de início estava fora. Então, você vê que é um time que não teve a sequência e não teve o mesmo desempenho, mas ganhou o jogo, né? Tá lá, 3 pontinhos, isso dá a tal da tranquilidade. Mas não é o Flamengo ainda, o Flamengo não vai ser esse time. O Flamengo não vai ser esse time ao longo do ano. Então não dá para ficar cobrando desempenho. O que importou para ele, né, e para a maioria, beleza, foi lá e ganhou o jogo. E aí viu um pouquinho mais do que esses jogadores podem render. O Jean Lucas como titular, mais uma vez, com muita movimentação, corre bastante, se apresenta para o jogo. O Lucas Silva ontem não foi tão bem quanto na quarta-feira, mas é do futebol. É assim mesmo. E o que importa foi que o Flamengo, mais uma vez, viu lá o menino em campo. A gente não sabe quantas vezes verá. E ele vestiu a 10, né? E fez o gol da vitória. Caiu bem a 10 no Vinícius Júnior? Caiu bem. Nesse time cai bem, né? Mas insisto, ainda não vejo ele pronto para ser um 10 do Flamengo. Bom, a gente teve então um público baixo lá na Ilha do Urubu, pouco mais de 4 mil torcedores, segunda vitória do Flamengo no campeonato, mas a nossa equipe ouviu outros personagens depois do jogo. Vamos acompanhar. Se eu enxerto os jogadores que teoricamente são os mais que acabaram a temporada no ano passado, no dia 13, eles obviamente estão mais preparados tecnicamente do que os meninos da própria base. Então, na medida que nós ingressamos, isso é normal que se caia, que você tenha uma caída de rendimento, perfeitamente aceitável. Só que o torcedor, ele muitas vezes, ele talvez não entenda essa dificuldade que estão passando. E o importante nisso tudo é vencer. O ideal, convencendo. Mas vencer é importante porque, em termos de tranquilidade, dá esse respaldo àquele outro, ao grupo que tem uma preparação que está na parte final. Tá, então o técnico Paulo César Carpegiani, técnico do Flamengo, já tem pergunta aqui do internauta na tela, você pode seguir participando com a hashtag BomDiaFox. Segunda, o assunto agora é Flamengo. Vocês acham que essa garotada do Mengão tem futuro? E aí, Eugênio, já dá pra a gente analisar e ver quem se salva, quem dá para ser reaproveitado ao longo da temporada nesse time? Interessante, porque essas oportunidades que eles estão ganhando, elas mostram que o Flamengo faz um excelente trabalho nas categorias de base. Ano passado já revelou, aliás, vem revelando nos últimos anos, né, jogadores que estão aparecendo. A gente tem aí o caso hoje, né, do Lucas Paquetá e do Felipe Viseu, que são jogadores que estão tendo mais oportunidades no time principal. E hoje, inclusive, disputa a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? Ano passado também chegou longe, ano retrasado foi campeão. Agora, é claro, conquistar títulos também faz parte do papel da base, mas o principal é você fornecer jogadores para o time de cima. Então, o Flamengo, ontem entrou o Léo Duarte também na zaga, mais um jogador que mostrou bom potencial. O Flamengo vem produzindo jogadores em quantidade. A grande questão do Flamengo é aproveitar esses jogadores, né, sem queimar etapas e acabar desperdiçando atletas, que tem sido um problema muito grande do Flamengo, que revela jogadores, às vezes esses jogadores fazem sucesso em outros clubes, mas não no Flamengo. Então tem que saber trazer esses caras para o time de cima com tranquilidade, no tempo certo, e aí sim aproveitar os jogadores revelados pela base também no time principal. Ou seja, o problema nos últimos anos do Flamengo não está nem na formação, mas sim no aproveitamento, nesse processo aí de vamos lá, transição, né, da base para o time principal. É muito difícil. O Flamengo está esbarrando muito nisso. E tem uma palavrinha muito mágica também que reverte todo esse sistema na base do Flamengo. O Flamengo volta com muita força na revelação de jogadores. Investimento. Né? As categorias de base sempre foram prioridade na gestão do Eduardo Bandeira de Melo. O Eduardo Bandeira de Melo, nessa gestão, aumentou muito o investimento, que no ano retrasado saltou de 9 para 17 milhões por ano. Quer dizer, esse ano a gente já deve estar com valores ainda maiores lá no Flamengo. Quer dizer, isso aí naturalmente, já paga isso, né? Naturalmente já começa a dar resultado. E a gente vê nesse time do Flamengo, é muito cedo para a gente cravar quem será ou não aproveitado, mas a gente já vê valores.
A gente já vê jogadores com Tem vários, grandes potenciais, enfim, fica realmente uma onda aí de otimismo com relação a isso no Flamengo. Vamos para mais uma aí, João? Vamos mais uma, agora do Leandro Matheus. Eugênio, tem alguma possibilidade do Henrique Dourado vir para o Flamengo? O Flamengo segue buscando um centroavante, o Wagner Love está mais distante, não tem hoje um nome talvez que depois do Wagner Love começa a surgir agora do Henrique Dourado. Você acha que tem Olha, futuro aí? Possibilidade sempre tem, né? Futebol, nada é impossível. Mas pelo que a gente tem acompanhado do noticiário, é uma coisa que, apesar do Corinthians negar, está mais caminhando para o lado do Corinthians, essa negociação. Já tem, inclusive, notícias de jogadores do Corinthians que poderiam entrar numa negociação com o Fluminense a partir do momento que o Dourado realmente chegar a essa ruptura com o Clube das Laranjeiras. E aí se fala em Luca, se fala em outros jogadores que poderiam ser incluídos aí para quitar essa pendência que o Fluminense ainda tem, né? Tem o direito, né? Os direitos federativos e econômicos do jogador. Vamos esperar para ver. Pode acontecer? Pode. Mas acho que nesse momento não é a tendência maior. E olha, o Flamengo, né, sonhava, pelo menos sonhava, não sei qual o tempo exato, com o Wagner Love, com o retorno do Wagner Love, mas essa é a informação. Wagner Love, nos últimos dias, ficou ainda mais distante, né? Está cada vez mais difícil repatriar esse jogador. Tudo porque os clubes turcos entraram na parada. O Besiktas, por exemplo, está disposto a pagar 2 milhões de euros, quase 8 milhões de reais, para contratar o atacante. O Love tem contrato com Alanyaspor até junho de 2020. Dirigentes do clube sinalizaram ao longo da semana que o jogador só sairia se houvesse uma compensação financeira interessante. E aí me parece que essas cifras aí apresentadas pelo Besiktas, gente, fica muito difícil de concorrer, né? O Flamengo tem dinheiro, se quiser, mas será que vale a pena? 8 milhões pelo Wagner Love? Essa é a questão. Pois. Nesse momento ele estaria disposto a fazer. Um fato curioso que eu acho que envolve o Wagner Love já há muitos anos. O Wagner Love teve a maior parte da carreira dele jogando no exterior, né? Em times da Turquia, times da Rússia. E sempre com vontade de retornar ao Brasil. Mas os contratos que ele assina com esses clubes são sempre contratos longos. Até 2020. Então, quer dizer, ele quer voltar, mas ele não consegue se desvincular dos contratos que ele assina por tanto tempo lá no exterior, né, Eugênio? Esses contratos para ele são interessantes, porque são garantias, financeiramente, né? Sim, mas ele está sempre querendo voltar para o Brasil e tem que ter esse rebolado. A história dele mostra isso, né, gente? Ele faz uma grande temporada no clube, foi assim no CSKA, aí quando bate a segunda, é observado pelo João. Ele tá sempre querendo voltar ao Brasil. Sempre voltar. Questão de saudade, né? Família, amigos e tal. Fica um pouquinho aqui, volta para lá e tal. É um jogador de muita qualidade, né? Que teve altos e baixos na carreira, é verdade também, mas que merece aí ser disputado porque lá na frente ele confere, faz os gols dele. E o Alanyaspor, o time dele na Turquia, que subiu da segunda para a primeira divisão, não faz uma boa temporada na Turquia, né? Mas ainda assim o Wagner Love é o goleador do time. Quer dizer, vive um bom momento, até por isso está muito valorizado lá na Turquia. Ficou difícil para o Flamengo, não sei. Pode ser aí que o Henrique Dourado seja um plano B, mas como a gente está falando aqui, né? O Corinthians, embora venha com esse discurso que não negocia mais, que não interessa nesse momento, como disse o Fábio Carilli, é bom a gente ficar atento e a gente ficar atualizando a todo instante. Acho que se de fato o Flamengo se interessar pelo Henrique Dourado, isso pode abrir as portas para ele de vez para o Corinthians. Acho que o Fluminense teria muito mais interesse que o Dourado fosse para um time de São Paulo do que para um rival aqui do Rio de Janeiro, né? De repente pode facilitar a saída dele, né? Tem esse lado também da moeda. Vamos aguardar. A gente vai atualizando aqui no Bom Dia Fox, pintando novidades. Com certeza você estará muito bem informado aqui. Vamos bater agora a chapa da segunda rodada do Campeonato Carioca. A terceira rodada começa amanhã, na terça-feira. Mas tivemos todos os resultados aí na tela. O empate entre Bangu e Volta Redonda, 2-2 em Moça Bonita. A vitória do Vasco em São Januário, 4-2 para cima do Nova Iguaçu. Vitória do Flamengo, 1-0 para cima da Cabofriense. Portuguesa e Madureira empataram